Bom dia, vamos iniciar a segunda aula e esta será uma aula teórica ou prática de planeamento e ordenamento do território e ecossistemas. Vimos na aula anterior qual era a definição de ecossistema e abordou-se a questão de considerarmos sempre três fatores: morfológico, relativo aos aspectos e à conformação do terreno; bióticos, relativos às comunidades animais e vegetais que lá atuam; e antrópicos, uma vez que o homem, na maior parte dos casos, é o maior causador de perturbações a nível do ecossistema. Este tipo de trabalho requer que passemos a utilizar processos de análise espacial e processos de análise de modelos raster, ou seja, vamos começar por trabalhar com shapefiles, mas depois toda a modelação será feita em ambiente raster, ou seja, imagens, e através de processos de álgebra cartográfica. Estas matérias, análise espacial e análise de modelos raster, serão trabalhadas e exploradas no segundo semestre. Se nos recordarmos das aulas de introdução ao SIG e do tema do segundo seminário, podemos ver que o objetivo é modelar as variáveis que dispomos e estudar aspectos relacionados com a gestão e ordenamento de ecossistemas. Assim, vamos modelar um conjunto de variáveis de modo a que possamos criar novas variáveis que nos permitam prever qual é o resultado de uma ação concreta, por exemplo, de uma ação antrópica que possa causar perturbações numa zona protegida. Este trabalho requer que utilizemos análise espacial e análise de modelos raster. Vamos usar o Parque do Alvão como exemplo e vamos pensar no impacto que a ação do homem pode ter, de uma forma intencional ou não, relativamente ao ecossistema. Vamos pensar que as zonas imediatamente adjacentes às estradas e aos estradões são as mais vulneráveis à ação do homem, uma vez que são as mais acessíveis. Mas como é que nós encontramos essas zonas e, principalmente, como é que as cartografamos? Vamos selecionar esta parte da Estrada Nacional que atravessa o Parque do Alvão. Temos aqui o percurso do Rio Olo e temos aqui a Albufeira de Lamas de Olo. O afastamento das curvas de nível permite-nos ver que o terreno é relativamente plano e o declive é muito suave nesta zona. E sabemos que no verão é muito procurada, quer pelos locais, quer por pessoas de Vila Real, Mondim de Basto, portanto, de cidades à volta do parque, para fazer praia ou para passear. Portanto, esta zona sofre uma forte pressão humana. Considerando então a distância à estrada, num processo manual e à escala, aquilo que faríamos era utilizar a relação de escala 1 milímetro 25 metros. Se queremos 50 metros, marcaríamos 2 milímetros à volta da estrada e depois utilizaríamos uma cor contrastante para fazer esta faixa. Mas se pretendermos calcular qual é a relação entre o afastamento da estrada e a perturbação que causa, ou seja, se definirmos que quanto mais longe da estrada menor será o impacto, nós temos que considerar várias distâncias. Assim, vamos considerar distâncias de 50 metros à margem da estrada. Vamos utilizar um processo computacional para marcar estas faixas todas. Numa primeira abordagem, se o objetivo fosse apenas marcar aquelas zonas ou cartografar aquelas zonas, poder-se utilizar um processo vetorial e utilizar o Multiple Ring Buffer, que é um processo a que muita gente recorre, ainda que não seja adequado. Em termos de cartografarmos a área toda, temos que abandonar o processo vetorial e recorrer a processos matriciais contínuos. Deixamos de ter buffers para passar a ter distâncias a um determinado objeto. Esta será a ferramenta que será abordada nas aulas do segundo semestre. Pedimos ao programa que nos calcule uma carta de equidistâncias à estrada e o programa gera todas as equidistâncias a esta estrada. Pensemos agora noutra variável, o declive. Quanto mais plano for o terreno, mais acessível está ao homem. Consequentemente, quanto mais difícil for o acesso, ou seja, quanto mais acentuado for o declive, menor será o impacto. Como é que fazemos? Vamos trabalhar em modelos raster sobre a folha da carta militar, a altimetria, e sobre os modelos que utilizamos nas últimas aulas de introdução ao SIG. Temos a carta de declives, é uma imagem, e agora vamos considerar classes de 5%. Portanto, já temos classes de 50 metros à volta da estrada, agora vamos calcular classes de 5% de declive
em redor da estrada. Este processo obriga a que se recorra a um esquema de reclassificação da informação contínua, agora em 4 classes. 50 em 50 metros para a estrada, 5 em 5% de declive. Este processo de reclassificação vai dizer que, na imagem original, tudo o que estiver entre 0 e 50 metros passa a ter o valor 1. 50, 100, 2 e assim sucessivamente. Relativamente ao declive, todas as zonas entre 0 e 5% recebem o valor 1, 5, 10, 2 e assim sucessivamente. Recorremos novamente à análise espacial, reclassificação e criamos 2 novas imagens. Uma que contém as classes de distância à margem da estrada e a outra que contém as classes de declive no terreno à volta da estrada. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Portanto, nós agora vamos somar estes 2 mapas através de um processo de álgebra cartográfica e criar uma terceira imagem que conjugue estas 2 condições, distância e declive. Após somarmos as 2 imagens, o resultado final, a vulnerabilidade, varia de 2 a 8, uma vez que cada um dos originais variava de 1 a 4. Temos que reclassificar novamente este resultado em apenas 4 classes. Assim, aos valores 1 e 2 vamos atribuir o valor 1, 3, 4, 2, 5, 6, 4 e 7, 8, 4. Desculpem, 3, 4. A vulnerabilidade reclassificada passa a estar em 4 classes, de 1 a 4, sendo que 1 é a mais vulnerável e 4 a menos vulnerável. O resultado final agora sobre a forma de imagem: todas as zonas vermelhas são altamente vulneráveis, todas as zonas verdes são pouco vulneráveis. Ficamos assim com um mapa de todo o território, sabemos onde é que estão as zonas mais vulneráveis e, portanto, passamos a saber quais são as zonas que requerem particular atenção. Muito obrigado e na próxima aula continuaremos a trabalhar destes temas.